Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Alguma vez você já acordou em meio a um problema que parecia não ter solução? Que você nesse deserto, no meio desse deserto, não sabia para onde ir, nem o que fazer? Alguma vez você já andou para lá e para cá, esperando vir uma ideia, algo surgir para que você saísse de um grande problema? Nós temos um rei em Samaria que, enquanto ele estava andando, pensando naquele problema que era grandíssimo, ele se deparou com algo que fez, ao invés dele ter fé, ao invés dele correr para o Deus de Israel, ele se irou contra o profeta Eliseu. Naquele momento, aquele rei atribuiu todos os seus problemas a Deus. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não causamos algo em nossa vida, mas não suportamos as consequências? Então, nós procuramos alguém para culpar. E muitas das vezes nós acabamos culpando ao Senhor. A palavra de hoje está em 2 Reis, 2 Reis 7, a partir do 30. Diz assim: assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: que Deus me castigue por todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciões sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes de que chegasse até ele, Eliseu declarou àquela autoridade: viste como este filho de assassino mandou-me cortar a cabeça? Ficai, pois, atento. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora, e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com ele, o mensageiro chegou e declarou: isto é um castigo que vem do Senhor. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por essa hora, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com os teus olhos, contudo, dessa fartura não comerá. Amém? Graças a nós te damos pela tua palavra, Senhor, que seja o Senhor a ministrar os nossos corações e falar, Senhor, com cada um de nós, naquilo que necessitamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quantas vezes não achamos solução para os problemas? Parece que aquele problema vai nos matar. Parece que vamos sucumbir naquela ocasião. Que nada dá certo, que tudo dá errado. Por mais que nós procuramos uma saída, parece que todas as portas se têm se fechado. Mas esse rei de Samaria, ele atribuiu, e tanto o rei como o seu escudeiro atribuiu essa desgraça ao Deus dos céus, ao Senhor dos exércitos. Ao invés deles se arrependerem e correr ao profeta, pedindo que o profeta busque ao Senhor e interceda por eles,
eles foram até o profeta para matá-lo. Ou seja, Deus interveio na vida de Eliseu, porque aqueles homens foram lá não para pedir para Deus uma resposta, uma porta, uma situação no meio da dor. Eles foram lá para fazer justiça com a sua própria mão. Quantas as vezes no meio da dor muitos andam fazendo justiça com as suas próprias mãos? Quantas pessoas andam praticando a justiça própria por conta que já estão desesperançados das autoridades, da lei, dos governos, até mesmo da mão de Deus. Então, no meio, enquanto eles não vê saída, eles praticam a sua justiça própria, achando que vão resolver o problema. O rei, naquela manhã, ele tinha se levantado para pensar. Aproximou-se uma mulher e disse o que tinha acontecido. Ela combinou com a sua vizinha que ia comer o filho da sua amiga e no outro dia comeria o dela. Só que na hora que foram comer o dela, ela escondeu. Sendo assim, ela recorreu ao rei para fazer justiça. Olha só, ela recorreu ao rei para que o rei fizesse justiça para que a outra tivesse o filho morto e elas pudessem se alimentar. Tão grande era o desespero daquelas mulheres. Tão grande era o deserto e a situação daquela cidade. Mas nós vemos que não dá certo quando tentamos resolver as questões, os nossos problemas da maneira que achamos correto. O certo no meio da dor é buscar o Senhor. No meio da dor, teve uma viúva que o profeta Elias foi mandado, e aquela viúva, ela ia fazer o último pão para que ela e o seu filho comessem. E depois disso, ela disse, depois disso nós vamos morrer porque não temos mais nada. Mas olha só a diferença. O profeta foi até ela. E o profeta foi com a palavra do Senhor. E ela obedeceu a palavra do Senhor. E aí a sua farinha, o seu azeite, eles foram multiplicados. Mas aqui nessa cidade, eles estavam desesperançados, dizendo, ele disse no 33, quando Eliseu ainda estava falando com ele, o mensageiro chegou e declarou, isso é castigo que vem do Senhor. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Isso é castigo de Deus. Que razão terei eu para confiar no Senhor? Só que aquela viúva confiou. Quando Elias falou para ela, faz o pão, me dá primeiro, depois come tu e o teu filho, ela não duvidou, ela creu, ela fez o pão e primeiro deu ao profeta. Na hora da dor, aquela viúva creu no Deus que nem era da terra dela, ela era estrangeira. Porque Eliseu não foi para as viúvas da terra dele, foi para a viúva de Sarepta. A Bíblia fala isso. E o que é que você faz na hora da dor? Você corre para Deus, você faz justiça própria, ou você crê, continua confiando que o Senhor é provedor, que Ele abrirá e resolverá toda a situação. Confie no Senhor. Entregue para Ele todos os seus problemas. Até parece que Ele não está fazendo nada. Parece que você vai ser sucumbido por esse problema, por esse deserto. Mas se você permanecer firme crendo, tenha certeza que Ele recompensará a sua fé. Tenha certeza que Ele agirá ao seu favor, porque todo aquele que nele crê não perecerá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não faça como esse rei e esse soldado. Faça como a viúva de Sarepta. Confie no Senhor. Tenha a certeza. Lembra de Paulo e Silas na prisão?
Eles continuaram louvando e glorificando o nome do Senhor. E Deus se moveu em favor dos dois. Assim, Deus também se moverá ao seu favor. Continue crendo. Parece difícil, parece que essa situação vai lhe matar. Parece que essa situação não tem saída. Escute, Deus não está disperso do que você está fazendo. Ele está olhando e vendo até aonde vai a sua fé. Permaneça firme crendo e tenha certeza que Ele agirá. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe, que você possa confiar no Senhor, que você possa acreditar que Ele está se movendo e que Ele irá fazer. Amém? Não duvide do Senhor. Não faça nem cometa a sua justiça própria. Ponha nas mãos dele, que ele batalhará em seu favor. Se você está chegando nesse vídeo agora, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe com um amigo e se inscreva para receber mais mensagens todos os dias. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus!